História Natural da Universidade Federal de Minas Gerais, que foi atingido por um incêndio, não tem auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Vou conversar com a Cristiane Leite, que vai explicar por que esse documento é importante. Hein, Cris? Boa noite. Boa noite para você também, Mara. Esse auto de vistoria serve para mostrar que o local está em conformidade com as regras de segurança e prevenção de incêndios. Mas o museu não cumpriu uma série de procedimentos. Tanto que em outubro de 2018 recebeu uma advertência por escrito sobre as irregularidades. Durante todo o dia foi grande a movimentação de professores da UFMG que vieram conferir aí os estragos do incêndio. Um ex-diretor do museu esteve aqui durante a tarde. Ele disse que já tinha alertado a reitoria da UFMG sobre a falta de segurança dos prédios, sobre telhados cheios de goteiras e sobre a não execução de um plano para situações de emergências. Esse plano que já teria sido aprovado por um conselho no ano passado. Afirmou também que deixou a direção do museu em agosto de 2019 e que havia R$600 mil em caixa para fazer as reformas de infraestrutura nos imóveis, mas que elas não foram realizadas. Um plano elaborado em 2015, que está disponível no site da UFMG, mostra que o museu precisava de soluções para a rede elétrica. Vamos acompanhar. Quando o Globocop sobrevoou o Museu de História Natural da UFMG logo cedo, ainda havia fumaça no prédio. Parte do telhado foi abaixo por causa do incêndio. Segundo o segurança aqui, no turno das 5 horas da manhã, ele fez uma ronda e não havia incêndio. Às 5h30, ele ouviu os barulhos, do vidro de uma das janelas estourando, aí ele percebeu que o incêndio tinha dado início. A chamada entrou no Corpo de Bombeiros por volta das 6 horas da manhã e a nossa viatura deslocou imediatamente para o local. O trabalho dos bombeiros teve que ser feito com muita cautela. Devido às substâncias, os materiais presentes no local e a tentativa de nós preservarmos o acervo do museu. As imagens mostram o mobiliário e objetos do acervo destruídos. Policiais federais foram ao local pela manhã e fizeram a perícia que deve indicar as causas do incêndio. Não podemos afirmar qual é a perda nem qual é a origem do fogo. E agora a nossa preocupação é planejar o resgate desse acervo e saber o que é possível recuperar. Um plano elaborado em 2015 e disponível no site da UFMG indica que a rede hidráulica do museu foi concluída e que na época já havia sido implementada uma rede de telefonia e dados, mas que faltavam ainda soluções para a rede elétrica, como o aumento da capacidade de carga instalada e a troca de transformadores. Um trecho do documento afirma que a infraestrutura e as edificações do museu têm sua vida útil já bastante ultrapassada, sendo visivelmente inadequadas à utilização como espaço institucional de exposições e guarda de acervos. E que os telhados têm estrutura de madeira já comprometida, agravando o risco de incêndio. É apontado também que o museu não tinha equipe técnica de manutenção e reformas suficiente às necessidades básicas. No mesmo documento ainda é dito que o plano diretor, aprovado em 2013, pretende viabilizar uma melhor estrutura física e organizacional para o museu, buscando atender às necessidades quanto a parâmetros técnicos, administrativos e expositivos adequados e ideais que se exigem de uma instituição museológica. Antônio Gilberto Costa foi diretor do museu de 2013 a 2019. Ele afirma que quando saiu do cargo, deixou R$600 mil em caixa para reformas. Nós encomendamos 2 projetos no primeiro semestre de 2019, para a recuperação de 2 telhados, que até hoje não aconteceu. Tem exposição dentro do museu que a gente não podia ligar a rede elétrica sob o risco de curto-circuito. Então esses recursos nós custamos a conseguir e eles ficaram. O professor disse que um plano para situações de emergência foi criado no ano passado, mas que ele não foi colocado em prática pela reitoria da universidade. O plano ele existe no papel, mas ele não foi oficialmente implantado. Isso aqui não é uma unidade acadêmica. Se a universidade quer manter os seus museus, ela tem que se preocupar com isso.
Bom, a Polícia Federal informou que 5 peritos criminais federais participaram da análise aqui no museu. Eles constataram que 3 salas foram afetadas. A Polícia Federal vai usar as mesmas técnicas utilizadas lá na perícia do Museu Nacional no Rio de Janeiro, como scanner 3D. A PF também informou que vai instaurar um inquérito policial. Esse museu aqui tem 600 mil metros quadrados, vegetação de Mata Atlântica e espécies exóticas e um grande patrimônio histórico. Vamos ver. Uma das maiores áreas verdes da capital. O Jardim Botânico, onde fica localizado o museu da UFMG, tem 600 mil metros quadrados de área com Mata Atlântica preservada e várias espécies exóticas. O acervo do museu tem mais de 265 mil itens, ligados a diversas áreas do conhecimento. E uma das joias da arte popular brasileira, o presépio do Pipiripau. O presépio fica longe da área atingida pelas chamas e não sofreu prejuízos, assim como as áreas de visitação. O museu tem exposições permanentes sobre botânica, arqueologia, ciências da vida. A seção de paleontologia, com referências aos animais pré-históricos, sempre foi uma das preferidas da criançada. O fogo destruiu parte do prédio da administração e atingiu principalmente salas de reserva técnica, onde ficam armazenadas coleções. São as coleções da paleontologia, da arqueologia e da parte da biologia também, né? Alguns acervos ligados à zoologia. Enfim, a gente vai saber qual o alcance, qual foi a perda depois que a perícia for feita. O que se pode dizer com certeza é que as peças que estavam nos locais atingidos pelo fogo eram únicas, originais e que por isso não podem ser substituídas. Uma questão que se levanta nesse momento é se esse novo episódio triste para a cultura nacional poderia ser evitado. O ex-diretor se emociona ao pensar em possíveis perdas. Ele não foi autorizado a entrar no museu que dirigiu por mais de 6 anos. Apenas viu fotos e ouviu relatos de funcionários. A polícia não permitiu o acesso. Mas ali dentro nós tínhamos toda a coleção arqueológica, os crânios, coisas que eram importantíssimas para a história, não é só de Minas, é da evolução do homem. Essa era a reserva mais importante. Era a reserva histórica do museu. Nós gastamos muito tempo, eu fico realmente emocionado, porque foram muitos anos de luta. E não foi só minha, não, foram outros diretores que também trabalharam por isso. Especialista em paleontologia, o professor Castor Cartelli diz ter catalogado a coleção de fósseis do museu. Segundo ele, a reserva técnica guardava cerca de 15 mil peças entre 30 e 15 mil anos de idade. 99% fósseis de mamíferos, inclusive do homem que habitou a região do entorno da capital milhares de anos antes da descoberta do Brasil. Há peças que só existiam agora no horto. Eu torço para que realmente o fogo tenha passado por cima e que não tenha lambido essas peças únicas, irrepetíveis, históricas. A UFMG deve montar uma comissão de professores especialistas para avaliar danos e prejuízos. Informou que o fogo foi, assim que identificado, combatido por funcionários da Brigada de Incêndios aqui do próprio museu, que o Corpo de Bombeiros foi acionado imediatamente, que ainda não tem informações sobre as causas do incêndio. A universidade ressalta que está tomando as medidas cabíveis neste momento para auxiliar autoridades competentes na perícia. Mara. A gente lamenta, né, Cris? Obrigada, boa noite.